Boa tarde a você que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial. Também você que está com a gente no Som da América FM 107,1, na Cultura M nos 830 kHz. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 3 minutinhos. Obrigado a você que está com a gente, começando mais uma semana bem informada aqui no Rede Notícia, né, Janaína? É isso mesmo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. E a partir de agora, você que está assistindo, que está nos ouvindo, vai acompanhar as principais notícias aqui de Belo Horizonte, do nosso estado, do Brasil e, é claro, do mundo inteiro. E eu quero fazer um convite muito especial para você seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanhar o nosso YouTube, que tem um canal exclusivo. Já deixa anotado, segue a gente lá, é o Rede Notícia TVH. A gente quer chegar à meta de 6 mil inscritos e contamos com você. E tem também no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Além, claro, do nosso aplicativo Vox, que você pode baixar, é gratuito e vai poder assistir e ouvir a gente de onde você estiver. A gente, infelizmente, começa esse Rede Notícia desta segunda-feira falando de um grave acidente que vitimou uma jovem de 22 anos depois de uma partida de carro na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, região centro-sul de Belo Horizonte. Outras 2 pessoas ficaram feridas, uma, infelizmente, também em estado gravíssimo. Nós vamos ao vivo agora ao Hospital Pronto Socorro João 23 para conversarmos com o repórter Giovanni Rodrigues, que nos dá mais detalhes dessa tragédia, porque foi uma tragédia mesmo que aconteceu no fim da noite de ontem, início da madrugada de hoje. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, André e Janaína. Que notícia triste, né? Olha, a Bruna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, morreu logo após o acidente. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e do SAMU, a jovem ficou desacordada com o impacto da batida e inalou muita fumaça e morreu ainda no local do acidente. O motorista, de 26 anos, ele foi retirado do automóvel por um morador em situação de rua. E outro passageiro de 36 anos conseguiu sair do carro e foi atendido consciente. De acordo com este terceiro passageiro, os 3 voltavam de um evento. Imagens de câmeras de monitoramento da BH Trans mostram o momento do acidente. O vídeo mostra quando um Onix preto desce pela Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido centro, e atinge o semáforo. Logo após a batida, o carro imediatamente pegou fogo. Os 2 homens foram socorridos pelo SAMU aqui para o Hospital João 23. O condutor do veículo, que era namorado da jovem, está internado em estado gravíssimo. Ele teve múltiplas queimaduras, algumas de quarto grau, e está entubado. Já o terceiro ocupante do carro teve ferimentos leves e já recebeu alta. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o acidente no veículo. E a perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo da jovem foi removido ao ML. Bruna Ribeiro de Castro Rosas era estudante do 8º período do curso de jornalismo da PUC Minas e estagiava na Record Minas. Em nota, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais lamenta com profundo pesar o falecimento da estudante. A PUC Minas ainda informou que Bruna Rosas era uma estudante exemplar que destacava pela sua inteligência, dedicada, admirada pelos professores e também pelos colegas. Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo, né, e a certeza da ressurreição conforme a todos. E a Record Minas também lamentou profundamente a morte da estagiária Bruna Rosas, de 22 anos. A Record disse em nota o seguinte: uma mulher inteligente, comprometida com o trabalho, divertida e cheia de amigos. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Gente, muita tristeza mesmo. Eu trabalhei por um breve período com a Bruna, dentro
redação da Record Minas, com o Gustavo, que é o outro que foi ferido no acidente, editor de imagens da Record, também da Band Minas, né? E que, pela graça de Deus, já está até em casa. Né? E nossos sinceros sentimentos num acidente que a gente não consegue nem entender o que de fato aconteceu. Nossa solidariedade, né? Os amigos, familiares, a toda a família, que Deus possa confortá-los nesse momento, muita força. E o que a gente pede de verdade, gente, é muito cuidado ao volante, muito cuidado ao volante. Não estou dizendo aqui que alguma coisa muito estranha aconteceu. As próprias imagens do acidente mostram, pelo menos pelo que estava mostrando na imagem, o carro não estava em tão alta velocidade, sim. Podia estar até acima da velocidade permitida para a via. Está aí a imagem de novo. Você vai ver parecendo um carro preto, é um Chevrolet Onix. Do lado essa pista aí que está... Aí, ó, esse carro que apareceu agora, para quem está vendo as imagens, é o carro do acidente. Ele toma a conclusão, freia bem antes do local, mas não consegue parar o carro e bate direto. Alguma coisa deve ter acontecido com esse motorista, que agora está internado em estado gravíssimo. Até informações do SAMU que algumas partes do corpo dele chegaram a ficar carbonizadas, porque ele ficou preso nas ferragens. O carro pegou fogo imediatamente após o acidente. Ele e a Bruna ficaram presos. O Gustavo conseguiu sair pela porta de trás e se safou, e os dois ficaram. A Bruna, infelizmente, faleceu, e o motorista está numa situação muito difícil. Que Deus abençoe essas famílias, traga o consolo a cada uma delas. Verdade. 12h09. E quase 500 quilos de maconha foram apreendidos neste fim de semana na região metropolitana, aqui de Belo Horizonte, pela Polícia Rodoviária Federal. No sábado, os agentes apreenderam 300 quilos da droga que era transportado por um homem de 35 anos em um carro modelo HB20, na BR-262 em Betim. O suspeito transportava, de acordo com a PRF, o suspeito transportava a droga de Medianeira, no Paraná, até Belo Horizonte. No veículo também foram encontrados 473 tabletes de maconha. E um outro homem de 24 anos também foi preso em flagrante na noite deste domingo pela Polícia Rodoviária Federal, transportando 178 tabletes de maconha, totalizando 138 quilos da droga. Os entorpecentes estavam dentro de um Citroën C3 que circulava pela BR-381, na altura do quilômetro 520, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Chamou a atenção dos agentes o fato que todos os pacotes estavam embalados com papel de presente, gente. O veículo, a droga e o condutor foram encaminhados à Polícia Judiciária para as providências cabíveis. Está aí as imagens para quem está assistindo a gente na TV Horizonte e também no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial, e também no nosso aplicativo Vox, né? Por isso, duas apreensões bem próximas uma da outra, mais de 400 quilos de droga, né? Eu fico Muita pensando, gente. isso é o que a polícia consegue registrar, né? Fora o que não passa despercebido, né? É quase meia tonelada de droga, é muita droga, gente. É verdade. A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de 9 anos que foi baleada, junto com outras 3 mulheres, na noite desse domingo, em um bar localizado na rua Gilberto Nunes de Oliveira, no bairro Bom Jesus, em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana da capital. Informações preliminares indicam que o crime foi provocado por um desentendimento entre os envolvidos, relacionado ao furto de um celular e peças íntimas. De acordo com um boletim da Polícia Militar, 3 pessoas que estavam em um carro passaram atirando contra as vítimas. Testemunhas que presenciaram o crime afirmaram que um dos autores é um homem de 30 anos, apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas no bairro Jardim Alvorada, aqui em Belo Horizonte. Outros 2 suspeitos, de 23 e 16 anos, também participaram do ataque, segundo a Polícia Militar. Todos já foram identificados, mas até o momento ninguém foi preso. A criança foi atingida no peito e levada para a UPA do bairro Ressaca, mas não resistiu aos ferimentos. As outras mulheres que foram baleadas têm idades de 26, 23 e 45 anos. A mulher de 26 anos foi socorrida para a UPA Santa Terezinha e depois transferida para o Hospital de Lomberes. Com ela foram encontrados 11 buchas de maconha e R$ 106 em dinheiro. A mulher de 23 anos foi baleada na perna esquerda, no peito e no braço, enquanto a de 45 anos foi atingida no braço esquerdo. Ambas foram levadas para a mesma UPA onde a menina foi socorrida.
Meu Deus, tristeza, hein, gente? Que tragédia. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta segunda-feira um mandado de busca e apreensão pela Operação One by One X, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, para combater o armazenamento e o compartilhamento de material relacionado ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Durante a ação foram apreendidos equipamentos de informática e um celular. Todo o material recolhido vai ser submetido à perícia técnica com o objetivo de identificar os indícios, do envolvimento do investigado em outros crimes, além de apurar a participação de terceiros e esclarecer todas as circunstâncias sob investigação. Se condenado, o suspeito pode pegar a pena de 10 anos de prisão. A partir de hoje, o embarque e o desembarque de passageiros das linhas metropolitanas 3212, 3214, 4800, 4986, 5583, 5887 e 5888 deixarão de ser realizados no terminal rodoviário de Belo Horizonte e passarão a ocorrer em áreas externas à rodoviária. O novo ponto das linhas 3212 e 3214 será na Avenida do Contorno, no número 11.670. Já das linhas 4800, 4986, 5583, 5887 e 5888 vai ser na Rua Carijós, na altura do número 1115. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais informou que o terminal rodoviário Governador Israel Pinheiro é voltado para o transporte intermunicipal e que o contrato de concessão prevê que os embarques do transporte metropolitano ocorram nas plataformas mediante o pagamento de tarifa. Por meio de nota, a CEINFRA justifica que, para que não seja cobrada a tarifa do valor de R$ 7,17 dos passageiros, precisou realocar os pontos de controle. A secretaria ainda acrescenta que as alterações foram comunicadas a usuários por meio de cartazes fixados dentro dos ônibus. Vai ser votado ainda esta semana, em segundo turno, o projeto de lei que cria novos cargos de servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O projeto foi aprovado no primeiro turno, na última sessão, na sexta-feira. Os detalhes com o Nilton Lopes. Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram em primeiro turno o projeto de lei que cria novos cargos no quadro de servidores da Câmara Municipal. O texto, de autoria do presidente da Casa, o vereador Juliano Lopes, prevê a criação de 22 novos cargos, de nível superior e médio, com salários que variam de R$ 5.700 a pouco mais de R$ 10.000. O impacto previsto de quase 3,5 milhões de reais por ano nas contas do Poder Legislativo. Questionado sobre o aumento dos gastos, Juliano Lopes alega que não consegue informar esses dados porque ainda não tem a quantidade real de vagas que serão criadas com o projeto de lei. Não posso informar o custo porque nós não sabemos quantos nós iremos chamar. O projeto de lei autoriza a chamar os concursados. Nós não sabemos se serão 5, serão 7, quantos serão chamados de fato. Então, depois que for aprovado em segundo turno, nós vamos sentar com os setores da Câmara Municipal e ir chamando gradativamente, cada funcionário volta a falar concursado aqui da Câmara Municipal. O vereador Uner Augusto, do PL, um dos 3 vereadores que votaram contra o projeto, afirmou que a abertura de vagas poderia ser evitada. É um pouco incongruente você fazer um concurso no ano anterior e não prever a contratação de um corpo efetivo de servidores que vá dar conta do serviço, né? Me parece que, como o concurso foi feito há tão pouco tempo, haveria uma previsibilidade do número de pessoas que demandaria o serviço da Câmara para poder ser prestado. E segundo, que não me foi apresentado nenhum estudo técnico, orçamentário, que justificasse a contratação dessas pessoas. Sei também que tem muitos servidores da Câmara que trabalham de home office. E acredito que, se nós repensássemos esse home office, e trouxéssemos esses servidores para trabalhar presencialmente, a gente conseguiria ganhar um pouco mais de produtividade no serviço da Câmara e não onerar com 3.400.000 os cofres públicos. Agora, o projeto volta às comissões antes de ser analisado em segundo turno. Repórter Nilton Lopes. Só ainda falando sobre a aprovação desse projeto, é bom a gente lembrar o seguinte:
Esse projeto foi aprovado e eu estive conversando com o presidente da Câmara, professor Juliano Lopes, e ele me informou que tem várias vagas que hoje estão abertas, estão vagas. Por quê? Porque servidores se aposentaram ou passaram em outros concursos públicos e optaram sair da Câmara Municipal. Então, há necessidade de reposição dessas vagas. Não se sabe o número exato dessas vagas, mas primeiro precisava se autorizar a contratação desses novos servidores, porque senão eles iriam perder essas vagas em definitivo. Então, essa foi a justificativa dada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Está aí, justificado então, né? Será votado na tarde desta terça-feira, também na Câmara Municipal da capital mineira, 2 moções envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A moção de repúdio, solicitada pelo vereador Pablo Almeida, do PL, tem a intenção de manifestar protesto em relação às condutas de Moraes, tornando persona non grata a cidade de Belo Horizonte, devido às sanções impostas pela Lei Magnitsky. A moção ainda afirma que o ministro teria praticado fato inaceitável ao realizar um gesto obsceno durante uma partida de futebol na Neoquímica Arena, em São Paulo, em julho do ano passado, ao ser vaiado pelo público. Por outro lado, o vereador Pedro Rousseff, do PT, pede que seja encaminhada a Moraes uma moção demonstrando o apoio da Câmara Municipal de Belo Horizonte ao decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o vereador, a medida representa a firmeza e o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com o Estado democrático de direito e com a aplicação da lei. Normalmente, moções desse tipo são apreciadas apenas pelas comissões temáticas, mas os textos foram levados ao plenário após receber pedidos de impugnação. Os vereadores do Partido dos Trabalhadores, Pedro Rousseff, Bruno Pedralva, Luísa Dulce e Pedro Patus assinaram a impugnação da moção de repugnação. Já a moção de apoio recebeu a assinatura de impugnação de Uner Augusto e Pablo Almeida, ambos do PL. Os textos devem receber o aval da maioria dos presentes no plenário nesta tarde para que sejam enviados ao ministro Alexandre de Moraes. Cá entre nós tem muito mais problema urgente para ser debatido, discutido e definido em Belo Horizonte. Por exemplo, o Tarifa Zero, que já está pronto para ser votado em plenário. Esse é um projeto que tem que ter várias sessões com várias discussões. Moção de aplauso ou moção de repúdio para o Alexandre de Moraes, porque me agrada uma ação daqui ou me desagrada a outra de lá. Valha-me Deus, o povo de Belo Horizonte merece mais respeito, né? 12h, 20 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre as manifestações em Belo Horizonte e em todo o Brasil no Dia da Independência. 12h20. Estamos de volta com... Perdão. Perdão. 12h23, estamos de volta com o Rede Notícia e transmissão simultânea pela TV Horizonte, Rádio América e Rádio Cultura. E olha só, passa a ser analisada a partir de amanhã na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte o projeto de lei que estabelece punições a empresas que paralisarem obras da Prefeitura. O projeto foi aprovado em primeiro turno na última sexta-feira, viu? É aquela velha história que a gente estava até conversando sexta-feira, né, exatamente. André? Esse projeto de lei é um projeto de lei de autoria do vereador Leonardo Ângelo, do Cidadania, que propôs essa condição justamente para a gente ter uma punição às empresas que celebrarem contratos com a prefeitura e chegar a uma determinada hora do contrato e dizer, eu não tenho mais condição de fazer, não. Gente, se você celebra um contrato, você tem que dar seu jeito e fazer puro e simples, não existe nenhum tipo de punição. E a gente sabe que em alguns dos casos, isso acontece para exercer uma pressão sobre o poder público para vir aditivos sobre essas obras para o pessoal ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então, essa história vai ser terminada agora. Esse projeto que foi aprovado em primeiro turno tem 2 pedidos de substitutivos, um feito pelo Bruno Miranda, que é o líder do governo na Câmara, e outro feito pela Fernanda Altué,
que é a vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar esses 2 substitutivos, verificar e determinar qual deles segue, né, ou se os 2 têm condição de seguir para votação em plenário, e em plenário é que vai ser feita a votação de qual dos 2 textos é que vai virar lei. Precisa realmente, né, dessa fiscalização e dessa punição, né? A gente Com sabe certeza disso, absoluta. Né? O tradicional desfile de 7 de setembro reuniu milhares de pessoas neste domingo na Esplanada dos Ministérios, na capital Brasília. O evento teve como destaque a soberania nacional e a preservação do meio ambiente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou em carro aberto por volta das 9h10 da manhã, dando início à parada militar. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República estimou a presença de 45 mil pessoas no evento. Entre as novidades deste ano, estiveram um bandeirão de 140 metros quadrados com estudantes formando a palavra soberania, além da participação de personagens como Curupira, o Zé Gotinha e o Tamanduá Bandeira Labareda. Jovens carregando mudas de árvores também marcaram a programação. Dividido em 3 eixos temáticos, Brasil dos Brasileiros, COP30 e Brasil do Futuro, o desfile combinou atrações tradicionais como a Esquadrilha da Fumaça e a Pirâmide Humana sobre motos, com mensagens ligadas ao meio ambiente e também ao futuro do país. A segurança ela foi reforçada nesse 7 de setembro com revistas pessoais e restrições a objetos. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, não houve registros graves. E aqui em Belo Horizonte, a Avenida Afonso Pena foi palco do tradicional desfile de 7 de setembro, que reuniu autoridades, estudantes e comunidades para celebrar o Dia da Independência do Brasil. Giovanni Rodrigues conta os detalhes. Neste domingo, dia 7 de setembro, a cidade de Belo Horizonte foi palco do tradicional desfile cívico-militar em comemoração à independência do Brasil, celebrando os 203 anos da proclamação da independência. O evento, totalmente gratuito, aconteceu na Avenida Afonso Pena, bem no centro da capital mineira, e reuniu centenas de pessoas, entre moradores, visitantes, e o governador Romeu Zema esteve presente junto com autoridades integrantes das Forças Armadas, policiais, bombeiros, escolas e outras instituições cívicas. O tenente Corpo de Bombeiros Militar, Henrique Barcelos, ressalta a importância deste evento. O dia 7 de setembro é um dia solene, um dia em que as Forças Armadas, as Forças de Segurança do Estado de Minas Gerais estão presentes justamente para a aproximação com o povo mineiro, reforçando o seu compromisso de proteção à vida, proteção ao meio ambiente, a todo o patrimônio mineiro. É um dia em que a gente está presente próximo a essa população, numa situação calma, numa situação ali de empatia com todo o povo mineiro aqui e visitantes. Repórter Giovanni Rodrigues. Neste domingo de um ato organizado por movimentos de direita e grupos religiosos. Manifestantes defenderam a anistia ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e outras várias demandas, como críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que há uma perseguição contra Bolsonaro e classificou a atuação de Moraes como tirania. O pastor Silas Malafaia falou em injustiça do processo contra o ex-presidente e pediu unidade da direita. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, encerrou os discursos com falas de cunho religioso e críticas também à vigilância, que, segundo ela, afeta sua família. O ato reuniu também o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, além de senadores e deputados. Durante a manifestação, uma bandeira gigante dos Estados Unidos foi estendida na Paulista. Protestos em defesa da anistia também foram registrados em outras capitais, incluindo o Rio de Janeiro, que teve a presença do governador Cláudio Castro e parlamentares do PL. Aqui em Belo Horizonte, manifestações da esquerda e da direita também aconteceram neste domingo, Dia da Independência. Na Praça Raul Soares, aconteceu o já consagrado Grito dos Excluídos. Já na Praça da Liberdade, movimentos de direita realizaram manifestações. Giovanni Rodrigues está de volta.
O Hipercentro de Belo Horizonte foi bem movimentado neste domingo. Centenas de pessoas participaram do Grito dos Excluídos na Praça Raul Soares e também do movimento de direita na Praça da Liberdade. Em protesto, grupos de direita defendem a anistia aos acusados dos atos do dia 8 de janeiro em Brasília e pediram o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O deputado estadual Bruno Engler falou sobre esse ato na Praça da Liberdade. Nós estamos aqui por todos os injustiçados, pelos presos políticos do 8 de janeiro, pelo Clezão, que perdeu a vida na cadeia, pelo presidente Jair Bolsonaro. Nas ações como o Grito dos Excluídos, os manifestantes contra a anistia pediram a preservação da democracia e a soberania nacional. O deputado federal Rogério Correia, do PT, ressaltou sobre o Grito dos Excluídos. Hoje o Grito dos Excluídos inclui dois temas importantes: defesa da democracia e defesa da soberania. Soberania é garantir que a pátria não seja dominada por traidores. Esse 7 de setembro é isso, democracia, e só pode haver democracia com punição daqueles que tentaram acabar com o sistema democrático, que são os golpistas. Soberania para a gente não depender de Trump e das políticas de taxação dos Estados Unidos. 2 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil para o combate ao roubo de veículos em Belo Horizonte. Erlane Grace acompanha este caso e traz os detalhes. Boa tarde. Boa tarde, André. Janaína. A Polícia Civil deflagrou uma operação contra roubos de veículos na capital. 2 indivíduos foram presos, um de 22. Boa tarde, André. Janaína. A Polícia Civil deflagrou uma operação contra roubos de veículos na capital. 2 indivíduos foram presos, um de 22 e o outro de 26 anos, ambos moradores do bairro Cachoeirinha. Eles foram detidos em casa e não demonstraram surpresa no momento da prisão. Os 2 já tiveram diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubos e respondem a 7 inquéritos. Estão em prisão preventiva no Ceresp Gameleira e já são conhecidos pelos investigadores pelas práticas de outros crimes. O delegado Roberto Veran falou conosco e traçou o perfil dos suspeitos. Vamos ouvi-lo. Sempre com emprego de arma de fogo, sempre com essas imagens: eu vou te matar, eu preciso da sua moto para cometer um crime, vai ser rápido, sempre havia ameaça, sempre grave ameaça. São jovens de uma certa região aqui de Belo Horizonte que tem por especificidade praticar esse tipo de crime. Todos os 2, um tem 26 anos, o outro 22, todos os 2 têm extensa folha de antecedentes criminais, por crimes de roubo, tráfico de drogas, mas principalmente pelo crime de roubo. Foram 2 meses de apuração que possibilitou a identificação dos suspeitos e também reuniu provas para a prática de novos crimes. Essa é mais uma das operações que pretende frear os roubos de veículo que tem preocupado quem circula pela capital. Volto com vocês. O jovem italiano Carlo Acutis foi canonizado nesse domingo pelo Papa Leão XIV, em cerimônia realizada no Vaticano, se tornando o primeiro santo da geração millennial. Morto em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, Acutis ficou conhecido como padroeiro da internet por usar seus conhecimentos em tecnologia para evangelizar online. A canonização reconheceu 2 milagres atribuídos a ele, um deles aqui no Brasil. A missa solene na Basílica de São Pedro foi a primeira canonização conduzida por Leão XIV desde o início do seu pontificado em maio. Milhares de fiéis, muitos jovens, participaram da celebração, que contou ainda com a presença do presidente italiano Sergio Mattarella e da família de Carlo. A mãe do novo santo levou ao altar um relicário com um fragmento do coração do filho. A cerimônia havia sido inicialmente marcada para abril, durante o jubileu dos adolescentes, mas foi adiada em razão da morte do Papa Francisco. Antes de sua morte, Francisco já havia exaltado Acutis como exemplo para a juventude, destacando sua fé aliada à vida contemporânea. Agora, 12h34, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com o deputado federal Miguel Ângelo, do PT. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
12 horas 38 minutos, voltamos agora com Rede Notícia e nós vamos conversar agora com o deputado federal Miguel Ângelo, do PT, que está aqui com a gente hoje no Rede Notícia. Deputado, obrigado por ter atendido nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente hoje no Rede Notícia. É muito difícil hoje, durante essa semana, a gente não falar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus que estão sendo acusados, né, de ser o núcleo duro daquela trama golpista de 8 de janeiro de 2023. O senhor que está em Brasília, um parlamentar, todo santo dia por lá, como é que está o clima na capital federal e como é que vocês estão vendo os desdobramentos desse julgamento e de tudo que pode vir a acontecer, principalmente em todo o burburinho que está na Câmara hoje, na possibilidade de discussão de um projeto de anistia ao presidente e a todos os outros envolvidos. Boa tarde. Boa tarde, André, Janaína, aos telespectadores, ouvintes. Eu estou lá na Câmara desde 2023, início de 2023 que eu sou deputado. E o clima não é bom durante todo esse período. A gente sabe que vive um momento de extremos, de polarização, de radicalização da política e agora com o julgamento a gente tem visto isso se intensificar. Mas na minha avaliação o cumprimento da lei é um imperativo legal. Não cabe, inclusive pode incorrer em prevaricação quem não levar adiante o imperativo legal da lei. Então o que está acontecendo nada mais é do que um cumprimento da legislação com fatos que ocorreram, que não existe muita margem para questionar, e a gente tem visto, inclusive, isso no julgamento, que os próprios advogados dos réus não negam os fatos, os acontecimentos. Na verdade, tem tentado colocar que os clientes deles são inocentes, né? Então, é isso que eu acho, é imperativo legal da lei que tem que ser aplicado. Você acredita que há clima hoje dentro da Câmara para poder votar esse projeto de anistia? Projeto de anistia? Estão tentando pressionar para que o projeto seja colocado em pauta. Durante um período imaginávamos que esse projeto não seria colocado em pauta, mas agora a pressão tem sido muito grande nas últimas semanas, com a aproximação da sentença do julgamento, que deve acontecer essa semana, a pressão tem aumentado, mas o que eu tenho visto também nos partidos do centro, de centro-direita, é que não existe um consenso de até onde essa anistia iria abranger. Inclusive, eu vejo que muitos deputados e deputadas contra essa proposta de anistia ampla, geral e restrita. Eu acho que o que é mais provável que seja construído na Câmara e no Senado é um projeto alternativo, não de anistia, mas de redução de pena, uma alteração na nossa legislação para que essas pessoas que foram induzidas ao cometimento de crimes, como no dia 8 de janeiro, por exemplo, com que a pena dessas pessoas pode ser diminuída. E lei penal pode retroagir quando for para beneficiar. Eu acho que esse é o mais provável que avance no Congresso. Espera-se muito o julgamento, né? Até o dia depois, 12 de setembro, que deve ser o resultado final do julgamento, que aí a ideia é que seja intensificada essa questão da anistia lá em Brasília, né? Para tentar amenizar ali essa questão da sentença, né, deputado? Uhum. E a gente vê muito, como o senhor mesmo comentou, essa questão da polarização. Ontem, dia 7 de setembro, marcou muito isso aqui em todo o Brasil, né? A gente percebe muitas pessoas, os apoiadores ao Bolsonaro, outras pessoas apoiando Alexandre de Moraes, apoiando o presidente Lula. Nessa situação de polarização, como é que fica, deputado brasileiro, né? Que eu acho que é o principal prejudicado nessa história, né? Primeiro, eu acho importante destacar que o PT e o Lula nunca foram adeptos de polarização ideológica. Eu acho que a gente polariza, mas a gente polariza em questões de fundos, em questão de projeto de Brasil. E a gente tem visto agora as propostas do governo e do PT na Câmara, por exemplo, de taxação, que nós estamos chamando de BBB, bets, bilionários e bancos. Então, eu acho que o que nós estamos precisando no Brasil é isso, é aprofundar a polarização de debates políticos de fundo do que a gente quer e o que a gente espera
do Estado brasileiro enquanto provedor de direitos e de garantias. E o Lula e nós esperamos e temos trabalhado para arrefecer essa polarização no Brasil, que a gente tem visto que não tem sido uma coisa boa, inclusive tem reflexos dentro de casa, nas famílias, esse ambiente polarizado. Então, a minha opinião é essa, nós temos que discutir questões de fundo, questões políticas, questões que interfiram de fato na vida do brasileiro. Trazendo essa polarização para dentro do nosso estado, para Minas Gerais, acaba se afetando tudo isso. Seu partido, o PT, empossou uma nova presidente durante o fim de semana, na sexta-feira, Leninha, ganhou, depois de um processo que foi muito conturbado dentro do próprio PT. Como é que você espera que o PT se aglutine, trate suas feridas internas e vá junto para poder tentar, porque, de certa forma, é o PT que tem que puxar essa linha do outro lado. O Calil, que vai estar com a gente aqui na quarta-feira, se filiou ao PDT, ou pelo menos está com a sua filiação muito bem encaminhada. Você acha que tem que buscar um nome realmente? Seria o Rodrigo Pacheco, no seu entender, esse nome para aglutinar essas forças progressistas contrárias às forças de direita e de ultradireita aqui em Minas Gerais, para disputa no nosso cenário? Sim, no meu entender, de muitos do PT, do Lula e de muitos partidos aqui de Minas Gerais, de centro, inclusive partidos de direita, têm se aglutinado em torno do nome do Rodrigo Pacheco. Inclusive, eu acho que a gente tem que destacar isso. Uma candidatura que nem está colocada já aglutina tanto como tem aglutinado. Então, sim, nós do PT temos a preferência pela candidatura do Rodrigo Pacheco. Em relação ao nosso partido, nesse fim de semana, tivemos um encontro do PT, onde a deputada estadual Leninha tomou posse e nosso partido já está aglutinado e já está junto. A gente tem essas características no PT de democracia interna. Todo filiado vota ou deveria votar para escolher o seu presidente. Então, a gente já tem essa característica no PT das disputas internas, mas após as disputas internas, o partido está junto e coeso com os propósitos eleitorais. Que quais seriam nossos propósitos eleitorais no ano que vem? Primeiro e fundamental é a reeleição do presidente Lula. Estamos caminhando para isso e aqui no estado também temos um projeto para o estado de Minas Gerais. A situação é crítica, a gente vive uma dívida muito alta do estado que, inclusive, quem tem dado solução para o problema dessa dívida é o Rodrigo Pacheco. Então, a gente quer disputar o governo do estado também. E nesse fim de semana, no encontro do PT, a gente definiu como prioridade para o PT de Minas Gerais a lançar um nome competitivo para o Senado em Minas Gerais. Então, nossa expectativa também é que em outubro do ano que vem a gente esteja elegendo um senador ou uma senadora do PT de Minas Gerais. Tem um nome que desponta, Miguel? Vários nomes. Marília seria um deles? Marília, Margarida, as nossas Salomão duas também prefeitas têm todas as prerrogativas, as condições de disputar para ganhar a eleição, mas eu acho importante também citar o nome do deputado federal Reginaldo Lopes, que é um nome muito competitivo, inclusive as pesquisas mostram isso. Deputado, o senhor falou do presidente Lula e o presidente Lula, nos últimos meses, né, na última semana, tem visitado muito o nosso estado, né, aqui em Minas Gerais. O senhor já vê isso como tentar conquistar Minas, que é o estado do segundo maior colegiado já para as eleições de 2026? Só que eu vou pedir para você responder isso depois do intervalo, tá certo? Ok. 12 horas e 47 minutos, a gente vai agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais Rede Notícia. Doze horas e 50 minutos. Nós estamos de volta aqui no Rede Notícia, conversando com o deputado federal Miguel Ângelo, do PT. Miguel, você tem um nome ligado a você, histórico do PT de Minas Gerais, que é o ex-deputado Durval Ângelo, que é atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, que é um nome muito ligado à questão dos direitos humanos em Minas Gerais, uma liderança histórica nessa área. Você está com um projeto de lei
tramitando, que fala, que traz à tona uma discussão que eu acho que é importante a gente discutir, que é essa situação vexatória que nós vimos acontecendo e calamitosa e uma tragédia que aconteceu com o Gari Laudemir aqui em Belo Horizonte, assassinado no exercício da sua profissão. Profissão essa que nós não damos o valor devido a que ela tem que dar. Conta pra gente o que vocês pretendem nesse projeto de lei para mudar a situação de servidores como Laudemir, mas vários outros que são invisíveis ao olho da sociedade quando não deveriam ser. Foi um crime muito bárbaro que chocou a todos nós, né? O assassinato do Gari Laudemir, que inclusive é de Contagem, da minha cidade. E o Código Penal já prevê uma pena mais grave para determinados servidores públicos, para crimes praticados contra determinados servidores públicos. Em especial, a questão das Forças Armadas e segurança pública de forma geral, mas não resguarda os demais servidores públicos e afins. Então, a gente está apresentando um projeto de lei, apresentamos na Câmara, que aumenta a punição para crimes praticados contra servidor público e equiparados no momento que ele estiver trabalhando ou então mesmo fora do trabalho, quando a motivação for por ele ocupar essa função. Então, a gente amplia o rol do 121, a gente apresenta o 121B, que é justamente esse aumento de pena. Então, a pena passaria de ser de 6 a 20 anos, no caso, não no caso do Laudemir, porque a lei penal não pode retroceder para mais grave, mas para crimes futuros. Essa pena passaria de ser de 6 a 20 anos, passaria a ser de 12 a 30 anos, equiparada à pena de crime hediondo. E a gente tem visto, infelizmente, vários casos de agressões a servidores e servidores sendo colocados em risco de vida, como é o caso, risco de morte, me desculpe, como é o caso aqui na saúde de Belo Horizonte. A gente está vendo uma série de casos sucessivos e isso realmente tem que ser tratado com um pouco mais de cuidado, né? Porque as pessoas ali estão para servir e muitas vezes não conseguem servir, não é porque não quer servir, porque não tem condição de, né? Exatamente, e no nosso entendimento, esse crime não é um crime praticado apenas como servidor, contra o servidor, é um crime praticado contra o Estado, contra a função do Estado. Por isso que tem que ser uma pena mais grave. Inclusive, no projeto que a gente apresenta, médicos, por exemplo, que prestam serviço para o SUS, pode não ter nenhum vínculo direto com a administração, mas ele está ali, o médico, prestando serviço pelo SUS, ele também, um crime de homicídio praticado contra ele, também vai ter uma pena mais grave. A gente tem essa repercussão também dos casos da Guarda Municipal, né? Nas UPAs, nos postos de saúde também. Essa lei iria abranger eles também, né? Já abrange. Na verdade, Guarda Municipal já está equiparado. No 121 fala de profissionais da segurança e remete à Constituição Federal. E lá na Constituição fala de Forças Armadas, policiais militares, policiais civis, bombeiros e Guarda Municipal. Então, na verdade, o Guarda Municipal já é uma pena mais grave, já é de 12 a 30 anos contra a Guarda Municipal. Então, a gente quer estender para todos os servidores públicos, porque a função, o legislador, quando pensou em tornar uma pena mais grave para homicídio praticado contra profissionais da segurança, a função era justamente a proteção do Estado, a proteção do dever do Estado. Então, no nosso entendimento, os demais servidores também têm que ter essa garantia. Você também está pleiteando um projeto de lei que é de uma ajuda dentro das instituições com uma cartilha social justamente para que as pessoas que procurem determinados pontos da administração pública, elas tenham ali o seu rol de direitos garantidos, não é isso? Explica para a gente. Sim, hoje à noite, inclusive, a gente vai fazer um lançamento dessa cartilha nossa em Contagem, Guia dos Direitos do Povo, em parceria com José Prata, marido da prefeita Marília Campos. A gente está fazendo o lançamento dessa cartilha, que a gente tem duplo objetivo nela. O primeiro é ser, de fato, um guia para a pessoa, para o cidadão ter dentro da sua casa para conhecer os seus direitos.
direitos trabalhistas, previdenciários, o direito ao lazer. E em um momento de ataque aos direitos, que na nossa avaliação os direitos estão ameaçados, também tem que servir para conscientizar a pessoa que aqueles direitos vieram, não foi fácil, essas garantias, e que eles estão ameaçados. Então nós vamos lançar essa cartilha e vamos apresentar um projeto de lei obrigando as repartições públicas a ter uma espécie de guia de todas as funções daquela repartição. A Previdência, por exemplo, vai ter que ter um guia lá falando, ó, esses daqui são os direitos previdenciários do povo e é assim que você acessa esses direitos. Então, estamos apresentando esse projeto de lei também. Você falou uma coisa muito importante, né? A gente não sabe, cada um dos pontos que a Constituição garante um direito para a gente foi através de muita luta, muita batalha, né? E a maioria da população brasileira, infelizmente, não tem noção nenhuma dos direitos que ela tem, né? Não tem, muitas vezes até usufrui desses direitos e não tem noção que a nossa Constituição foi tão ampla em assegurar direitos. A Constituição brasileira é exemplo para o mundo, mas não é porque está na Constituição que todos os direitos são assegurados. Então, apesar de estar lá, a mobilização popular tem que ser constante, porque alguns direitos estão mais avançados, mais consolidados, outros ainda estão em mais principiante, vamos dizer assim, o estabelecimento desses direitos. Essa mobilização e essa cobrança também, né, da população, da sociedade de uma forma geral. E a gente tem visto isso, parece que as pessoas estão mais atentas, né, deputado? Está cobrando mais, está querendo mais, reivindicando mais também, né, os seus direitos, né? Isso é fundamental, porque a cidadania pressupõe isso, tem direito, mas tem deveres. E é dever não apenas votar, mas acompanhar também, né? É importante a pessoa cobrar ao longo de 4 anos, não usufruir do dever, direito de cidadão de votar, mas ao longo dos 4 anos estar acompanhando também. Isso ajuda o político a estar sempre atento e sabendo que os seus eleitores estão lá para te cobrar, para que a gente, de fato, represente a população. E é isso que a gente quer ver cada vez mais, né? Independente do espectro político, né, Miguel? Independente de ser direita, centro, esquerda, o importante é que a gente tem todos os lados que sejam representados, cobrando para a construção de um país cada vez melhor. É para isso que a democracia existe, Exatamente. Né? Isso faz parte da democracia, né? Ter espectros ideológicos de direita, esquerda, centro. O que não faz parte da democracia é o extremo. Quando um desses lados nega a existência do outro e quer que o outro deixe de existir. Infelizmente, é um fenômeno que estamos vendo no mundo. A ascensão do radicalismo na política, como a gente começou a nossa entrevista. Mas vivemos num país democrático e os pontos de vista devem ser apresentados, debatidos, que só assim que a gente pode, de fato, confluir os interesses de todos e ter um governo que atenda a todos. Deputado, antes da gente encerrar, só rapidamente, queria que o senhor só respondesse. 2026, o que a gente pode esperar para 2026? Do senhor. Do senhor, De mim? Serei candidato à reeleição, deputado federal, mas eu acho que é muito mais importante do que a minha candidatura, a minha reeleição. A eleição do presidente Lula. E a gente precisa apresentar um projeto vitorioso para Minas Gerais, porque o que temos visto é Minas Gerais ficando para trás do resto do Brasil nos últimos anos. Quero agradecer ao deputado federal Miguel Ângelo, do PT, pela sua participação aqui no Rede Notícia, pela TV Horizonte, também a América FM, Cultura M. Portas sempre abertas para o senhor, viu? Obrigado, André. Obrigado, Janaína. Obrigada. Tá ficando por aqui o nosso Rede Notícia.